Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025 do Cidadania SA. Meu nome é Jaime, eu trago aqui para vocês todos os dias as notícias mais interessantes, mais absurdas e que eu acho mais importantes para a gente discutir aqui todos os dias às 8 da noite. Vamos às de hoje. Hoje o Haddad, nosso querido ministro da Fazenda, deu uma entrevista grande e muito boa para o ICL, para o Demore e para a Maganha no ICL. Então eu vou trazer uns pontos principais aqui que ele falou. Quem não assistiu, tiver interesse, vá no YouTube do ICL, que a entrevista tá lá. Foi muito boa a entrevista do Haddad. Vamos lá aos principais pontos que ele trouxe nessa entrevista. Plano Safra será usado para ajudar a combater a inflação dos alimentos. A primeira providência, aspas para o Haddad, tá? A primeira providência para combater a inflação de alimentos que estamos tomando é fazer planos safras cada vez mais robustos, maiores e melhores. Neste terceiro ano do governo Lula, estamos preparando o terceiro plano safra. Batemos 2 recordes em 2023 e 2024. Queremos fazer o mesmo em 2025. Assim que o orçamento de 25 for aprovado, faremos isso. Queremos que o Brasil amplie sua produção sem desmatamento. Acabei de voltar de uma viagem ao Oriente Médio, visitei vários países, as pessoas celebram o trabalho da Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. As pessoas celebram o trabalho da agricultura, com pastagens recuperadas. Provavelmente teremos a maior safra e continuaremos exportando alimentos. Muito importante isso aqui que ele falou. Ele também disse que deve acionar o TCU, o Tribunal de Contas da União, na próxima semana em busca de um aval para manter os pagamentos do Plano Safra 2024-2025, o maior programa de crédito rural do país, que inclui linhas para pequenos, médios e grandes produtores. As linhas de crédito para produtores maiores foram suspensas na quinta-feira, ontem, dia 20. As linhas para a agricultura familiar, segundo o governo, seguem ativas. Então é muito importante isso, a questão do plano safra, para que a gente tenha uma safra maior, mais produção, consequentemente o preço do alimento vai cair no mercado, que é onde a gente precisa, né? Outro ponto aqui. Desafio da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 será tributar o andar de cima. Eu gostei muito dessas falas do Haddad hoje na entrevista, prestem atenção. Vamos verificar como é a distribuição de renda no Brasil. Quem paga mais é a população trabalhadora. Eu, você, os mais pobres, os que mais se ferram, os que mais trabalham, são os que pagam mais. Os funcionários públicos, professores, enfermeiros que têm desconto na folha. Por que buscar a justiça tributária virou pecado? Perguntou o Haddad. Sabe quem sabe, Haddad? É o pessoal lá da Faria Lima, os banqueiros, o pessoal que tem dinheiro. Eles não querem a justiça tributária. Segundo o Haddad, quem grita mais no Brasil é normalmente quem não paga mais imposto, enquanto a população mais atingida grita menos. A gente é acostumado a tomar na cabeça, a classe trabalhadora, os pobres, e a não gritar. Enquanto o povo que tem dinheiro, que ganha muito, que tem muita grana, qualquer coisinha que vá mexer neles, eles berram, como se fosse uma cabrita no cio. Estamos fazendo a reforma tributária mais ambiciosa e progressista da história do Brasil, disse o Haddad. Prevemos via cashback que pessoas inscritas no cadastro único, no CAD único, tenham parte do imposto pago devolvido. Segundo ele, a reforma organiza o arcabouço tributário ao distribuir o ônus para mais pessoas, fazendo com que os privilegiados paguem mais, para que a população de baixa renda possa pagar menos. Queremos inverter as resistências conhecidas, que quem não paga passe a pagar, né? Porque é o tal do imposto sobre o consumo, o bem de consumo, que todo mundo paga a mesma coisa, né? Você vai comprar lá uma televisão, o imposto é X. Você que ganha aí um salário mínimo, paga o mesmo tanto de um cara que ganha R$100.000 por mês no mesmo produto. É isso que ele quer mudar. Ele quer mudar essa questão da justiça tributária. Esse é o grande trunfo desse terceiro mandato do presidente Lula, a aprovação da maior reforma tributária da história. Não estamos preocupados em aumentar a arrecadação, estamos promovendo justiça tributária. Porém, segundo ele, isso não está sendo suficientemente reconhecido
pelo nosso campo progressista. É o que eu falo sempre. É a esquerda gourmet que adora bater no Haddad. Adora bater, não entende o trabalho que ele está tentando fazer. E não entende como funciona o sistema de governo com um Congresso e um Senado cheio de gente do agro e da extrema direita. Então você aí que gosta de votar no Lula e depois ficar falando mal dele, presta atenção também em quem você vota para o Senado, para as câmaras, para os deputados federal, para o deputado estadual. Isso é muito, muito importante. Outra do Haddad. O governo Bolsonaro não só dilapidou o patrimônio público, como deu calote. Olha que maravilha. Tarará. Ao ser questionado sobre a cobrança do mercado financeiro sobre a questão fiscal no governo Lula, Haddad disse acreditar que haja hoje um consenso maior de que os 10 anos de déficit fiscal não fizeram bem para a economia brasileira. Sem nomear os seus antecessores, Haddad lembrou que tivemos 2 ministros da Fazenda de extrema-direita. Quem são esses 2 ministros? O Henrique Meirelles, no governo do Michel golpista Temer, e Paulo Guedes, no do Jair golpista Bolsonaro, que eram declaradamente de direita. Verifique os déficits que eles produziram. Foram recordes, mas não eram cobrados pelo mercado. Por quê? Porque era da galera que ajudava essa gente que é rica a ficar mais rica ainda. Haddad ainda mencionou que o plano privatista de Guedes não era estrutural. Você não consegue doar uma Eletrobras por ano para agradar os amigos. Ou seja, para obter recursos que seriam investidos posteriormente em infraestrutura, que é o que o Guedes fazia. Tá? Ele falou aqui do déficit fiscal. O ministro lembrou que o governo Lula herdou vários problemas da gestão anterior e que estamos tentando resolver, disse ele. A respeito das contas públicas, ele disse que ninguém imaginava que fecharíamos um déficit de 0,09% do PIB no ano passado. O pessoal fala, mas e o Rio Grande do Sul? Que o governo gastou muito para ajudar o Rio Grande do Sul. Obviamente tinha que gastar. Ele fala que é uma questão emergente. Quando falam do governo anterior, tiram toda a conta da pandemia. Mas quando é o Rio Grande do Sul, não falam. Ou seja, passam um pano para o Bolsonaro, gastou um absurdo por conta da pandemia. Quando é o Lula que teve que gastar para ajudar o Rio Grande do Sul, ninguém fala disso, né? Que bonitinho. No ano passado, pressionado pelas enchentes no Rio Grande do Sul e pelo crescimento de gastos obrigatórios, como Previdência Social e o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, o governo central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central encerrou 2024 com um déficit primário de 43 bilhões de reais, um pouquinho acima de 43 bilhões, que é 0,36% do PIB. O número foi divulgado na tarde desta quinta-feira, dia 30, pelo Tesouro Nacional. Dia 20, né? Quinta-feira, dia 20, tá errado aqui na matéria. Mas ao considerar apenas os gastos dentro do famoso arcabouço fiscal, o que é? É o conjunto de regras que limita o crescimento de despesas. O déficit primário ficou em 11,032 bilhões, o que é 0,09% do PIB. Então, não tá ruim do jeito que o pessoal fala. Vou parar de bater no Haddad, né? Não é o melhor dos meninos, mas comparado com os 2 últimos, ele é excelente. Mercado financeiro. Diante de críticas que estaria recebendo mais representantes do mercado financeiro do que do setor privado, o Haddad disse que solicitou um levantamento da sua agenda. Aspas para ele. Pedi para verificar quantas vezes atendi o mercado financeiro. Deu 19%. Em 81% do tempo atendi o setor produtivo. Como vou fazer o consignado, o plano safra, o desenrola, se eu não atender o mercado financeiro? Questionou o ministro. Exatamente. Sobre o dólar, ele falou o quê? Isso fez com que o ministro atribuiu ao alto patamar dos juros estadunidenses a valorização do dólar. Isso fez com que o dólar ficasse muito valorizado e causasse inflação no mundo inteiro, disse. Com a queda que começou a acontecer nos últimos 30 dias, você ouviu falar dessa queda aí na grande mídia? Não, mas o dólar vem caindo. Isso ninguém fala, ou a grande maioria não fala, mas o dólar vem caindo. Que aconteceu nos últimos 30 dias e com a safra do próximo mês, os preços dos alimentos vão se estabilizar em um patamar mais adequado, disse ele. Crescimento do PIB. O Brasil cresceu quase 7% em 2 anos, mas precisamos fazer isso com inflação controlada. O orçamento é um organismo fundamental para que tenhamos um crescimento com sustentabilidade.
Aí ele falou dos programas sociais, os cadastros desses programas foram desorganizados em 2022 com objetivos eleitorais, né? Quem era o presidente de 2022? Pois é. Ao longo de 22, o desespero do governo anterior em se manter no poder, inclusive planejando golpe e assassinatos, fez com que esses programas fossem desorganizados, lembrou Haddad. A rede de proteção tem que estar calibrada. Sou absolutamente contra você passar em branco os ajustes que precisam ser feitos. É natural que o Estado observe as regras dos programas. Segundo ele, não é fácil um país de renda média como o Brasil manter a qualidade dos programas sociais. Por isso o governo está olhando para programas como o Bolsa Família e o BPC para garantir que estejam chegando nas pessoas certas. Lembra que a gente falou que eles estavam fazendo um pente fino para ver, porque tinha gente recebendo que não tinha direito e gente que tinha direito que não estava recebendo. É o maior BPC da história, o maior Bolsa Família da história, disse Haddad. Felizmente podemos oferecer, mas não é bom geri-los bem? Até para serem sustentados. É óbvio que tem que gerir bem e é óbvio que tem que fazer o pente fino para ver se está corretamente. E ele também disse que não é candidato, que não vai ser candidato à presidência em 2026. Ele diz que o Lula está em ótimas condições, que ele despacha com o presidente toda semana e ele está muito bem para governar o Brasil e que ele vai chegar bem forte para 2026. E que se o presidente decidir não concorrer, ele já avisou que não vai ser candidato, não vai aceitar ser candidato. Só a gente vai ver mais pra frente, né? Torçamos para que o Lula consiga disputar 2026. Ele falou também dos juros consignados, né? Cadê? Trabalhadores terão 90 dias para migrar para e-consignado a juros menores. Então, o ministro reforçou o novo modelo de crédito consignado que está sendo desenhado pelo governo, que deve passar a valer em meados de março. A ideia é permitir que os bancos tenham acesso às informações do e-social para facilitar a concessão de crédito consignado para trabalhadores do setor privado. De acordo com a Haddad, isso permitirá que os juros pagos pelo trabalhador no crédito caiam ao menos pela metade. Aspas para o ministro. A população hoje está endividada por causa dos juros. Quem pega empréstimo paga 5,5% ao mês. Daremos 90 dias para a pessoa trocar empréstimo de 5,5% por um que ofereça a metade. As pessoas terão 90 dias para migrar, porque agora tem garantia do e-social. Independentemente da Selic, vai estar fazendo uma coisa em benefício da família brasileira. Na avaliação do ministro, hoje o endividamento das famílias está atrelado à taxa de juros paga nos empréstimos. Às vezes, aspas para ele, o trabalhador nem sabe quanto está pagando de juro. Ele toma um empréstimo que precisa. O consignado no e-social vai permitir juros muito menores no empréstimo, não importa onde esse trabalhador esteja empregado. Mais crédito na praça pode alavancar o PIB, segundo Haddad. Estamos fazendo algo estrutural para o futuro do Brasil, concluiu o ministro. Então, esses foram os pontos mais importantes que ele falou, que eu trouxe aqui. Tá? É isso aí. Essa foi a entrevista. Então assistam, procurem lá, no YouTube do ICL, se bem que está em todos os portais, mas quem fez a entrevista foi o pessoal do ICL Notícias, primeira edição. Então vão lá assistir a entrevista muito, muito, muito boa, muito esclarecedora do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, tá bom? A gente falou, eu falei aqui umas 2 semanas, eu acho, sobre o superfaturamento das armadilhas contra a dengue do querido Ricardo Nunes, né? Olha essa notícia aqui. Cadê? Perdão. Servidor que pediu investigação sobre armadilhas de dengue é removido do cargo. Um dia depois... Não, perdão. O Diário Oficial do Município de 12 de fevereiro registrou que Aldo Lúcio Santilho, auditor municipal de controle interno, foi removido da Corregedoria Geral do município e realocado na Coordenadoria de Promoção da Integridade e Boas Práticas, um setor interno da CGM que não atua diretamente com sindicâncias. A CGM é o órgão que apura possíveis casos de corrupção na gestão municipal e Santilho foi o servidor responsável por analisar as suspeitas de irregularidades na compra das armadilhas que vêm sendo reveladas pela pública desde o ano passado. Pois é, eu contei toda essa história numa edição do jornal da semana passada, é só você procurar no YouTube, tem aí
tá falando tudo do descaso com a troca do sachê de veneno, do superfaturamento, da investigação que está tendo contra o Nunes. E aqui o servidor que pediu a investigação foi removido do cargo. É um tipo de um cala a boca, meu filho, não fala muito disso aí não, que tá falando besteira. Outra coisa que envolve o Nunes, mas foi uma decisão do STF, essa aqui é dureza, tá? Decisão do STF sobre GCMs, que é a Guarda Civil Metropolitana, e Tropa de Paz são passos para a militarização, dizem especialistas. A matéria da Catarina Duarte, da Ponte Jornalismo. Na semana em que o Supremo Tribunal Federal ainda discutia a ideia de que as guardas pudessem atuar como polícias municipais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, já avançava o sinal. Apresentou um projeto de lei para criar uma força de segurança municipal. Agentes armados passariam a ter funções semelhantes às da polícia militar, como se a gente já não tivesse polícia suficiente matando as pessoas na rua, mas vamos lá. Para especialistas ouvidos pela Ponte, as discussões sinalizam para uma segurança pública cada vez mais ostensiva e militarizada. A Constituição de 88 formalizou as funções de guardas municipais que, à época, já existiam em algumas cidades do país. A carta diz que os municípios poderiam criar tais grupamentos para atuarem apenas na proteção de bens, serviços e instalações. E o STF autorizou, tá? Que as guardas tenham esse poder de polícia. Tanto que o Nunes já falou que vão chamar de polícia metropolitana agora. Polícia Civil Metropolitana ou alguma coisa parecida com isso. Isso é muito, muito preocupante. Porque a gente sabe como a Guarda Civil funcionava. Sempre, bom, pelo menos a de alguns lugares, a de São Paulo eu posso falar bem, que eu já vi. Tem aqui a matéria, tá no G1, ó. STF autoriza guardas municipais a atuarem como polícia e fazerem prisões em flagrante. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que as cidades podem aprovar leis para que as guardas municipais atuem em ações de segurança urbana ostensivas como as polícias e realizem prisões em flagrante. Essa decisão foi tomada durante o julgamento de um recurso da Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo, só podia ser o Nunes, né? Que pedia aval para que a Guarda Civil Municipal, a GCM, da cidade pudesse atuar em ações ostensivas de segurança. Cara, isso aqui é um absurdo, hein? Eu sou totalmente contra, porque a guarda não tem preparo nem normalmente, a de São Paulo pelo menos não tem. São muito violentos, muito violentos. Não todos, obviamente, como eu sempre falo quando a gente fala aqui da polícia, da guarda, tem muita gente boa, a grande maioria é honesta, é trabalhadora, é correta. Mas tem, como em todas as profissões, só que agora você está dando um poder de polícia para a Guarda Civil. Então, se você quiser acessar, essa matéria está no G1, tá? Pode ir lá dar uma olhada. O Trump falou do Zelensky, vamos lá. Trump diz que a presença de Zelensky em negociações pelo fim da guerra na Ucrânia não é muito importante. Imagina, ele é um dos lados da guerra, mas a presença dele não é importante. Aspas para ele, não acho que seja muito importante que ele esteja nas reuniões. Está lá há 3 anos, ele faz com que seja muito difícil fechar acordos. Deu entrevista à Fox Rádio, né? A Fox, né? Que é uma emissora bem de extrema direita lá dos Estados Unidos. Na quarta-feira, 19, Trump chamou o presidente ucraniano de ditador sem eleições. Ele não ajuda em nada, né? E sugeriu que Zelensky se apressasse para um acordo ficaria sem um país. No mesmo dia, Zelensky acusou Trump de exigir 500 bilhões de dólares em riquezas da Ucrânia em troca de apoio dos Estados Unidos. O presidente ucraniano afirmou ainda que não poderia vender o próprio país. Rapaz, como fala abobrinha esse cara, né? Quais os interesses de cada parte? Vamos lá. Trump condicionou a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia à concessão dos direitos sobre as chamadas terras raras. Essas regiões ucranianas possuem minerais valiosos, óbvio, essenciais para a indústria eletrônica. Entre eles estão manganês, urânio, titânio, lítio, minérios de zircônio, além de carvão, gás e petróleo. Quem é o principal consultor? Ou digamos, tem gente chamando já o Trump de rainha da Inglaterra.
que o presidente de verdade é o Musk. O Musk quer esses minérios aqui. É isso que ele quer. Inicialmente, Zelensky havia elaborado um plano de vitória que permitia a exploração desses minerais por aliados em solo ucraniano. Diante da aproximação entre Trump e Putin, Zelensky recusou um acordo pelos Estados Unidos sobre as terras raras, já que o governo Trump não forneceu as garantias de segurança necessárias. Trump também sugeriu que a Ucrânia realize eleições presidenciais. Atualmente, no entanto, o país não pode realizar pleitos devido à lei marcial em vigor. É um fascistinho o Zelensky também, né? Mas aqui ele não está muito errado, né? Interesses da Ucrânia. Zelensky busca garantias de que terá de volta todo o território invadido pela Rússia e quer uma paz duradoura. A Ucrânia exige a devolução da Crimeia, anexada ilegalmente em 2014, e a retirada de todas as tropas russas do leste do país. O governo ucraniano também quer ingressar na OTAN, aliança militar composta pelos Estados Unidos e países europeus. No curto prazo, a Ucrânia continua pedindo financiamento e ajuda militar para combater as tropas russas e defender seu território. Em um cenário pós-guerra, é avaliada a presença de tropas europeias para garantir a segurança do país. A Ucrânia também está em processo de adesão à União Europeia. Interesses da Rússia. Desde o início da guerra, Putin chamou o conflito de operação militar e afirmou que o seu objetivo era desnazificar a Ucrânia. Putin também não vale grandes coisas, tá? Na prática, porém, Moscou teme a entrada da Ucrânia na OTAN. A Rússia acusa os Estados Unidos de não terem cumprido uma promessa feita na década de 90 de que não expandiriam a aliança militar. Além disso, o Kremlin deseja manter sua influência histórica sobre a Ucrânia, que fez parte da União Soviética. A Crimeia é vista como um território estratégico para a Rússia, pois tem uma posição privilegiada no Mar Negro e contribui para a defesa do país. Em um eventual acordo de paz, a Rússia também quer manter o controle sobre as regiões de Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhia, áreas ricas em recursos naturais e minerais. Tá cada um puxando pro seu. Mas esse tipo de declaração do Trump, que o outro só atrapalha, também não ajuda em nada, né? Bom, o Trump também não ajuda em muita coisa, né? Para terminar, vamos falar dos aliados do Trump. O Bannon fez saudação nazista no evento em que defendeu o inelegível. Rapaz, guru da extrema-direita e ex-estrategista de Donald Trump, Steve Bannon é extremamente inteligente, tá? Ele é muito competente no que ele faz. Não vale uma pipoca molhada porque ele é de extrema-direita, ele como ser humano não vale muita coisa, mas ele é muito, muito inteligente. Ele fez uma saudação nazista durante seu discurso ontem na Conferência de Ação Política Conservadora que está sendo realizada nos Estados Unidos. Não foi tão, desafiadora quanto a do Musk, mas ele fez sim. Ele fez um rápido movimento de um braço rígido para o lado e na sequência soltou um amém. Como é que pode? Como é que pode o cara fazer uma saudação nazista e ligar isso à religião? Eu não consigo entender. Ele ainda pediu um terceiro mandato para Trump e diz que líderes como ele não aparecem duas vezes na história. Aparecem sim, teve o Hitler, tem o Trump, tem o Bolsonaro, tem o povo da Alemanha, tem na França, tem na Itália, tem tudo quanto é lugar. Caramba, bicho. A gente tá lascado. Em que mundo que a gente tá vivendo? A última notícia, o Alexandre de Moraes desativou a conta dele no Twitter, que ele fez muito bem. Parabéns ao ministro. Não tem que ficar naquele chorume de extrema-direita. Se você tem conta no Twitter, saia você também, porque aquilo lá não faz bem para nossa inteligência e para nossa cabeça e para nossa moral. Ok? Essa foi a edição desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025 do Cidadania SA. Meu nome é Jaime, muito obrigado por quem assistiu. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal para receberem mais notícias, para a gente fazer um bate-papo. Não deixem de comentar também o que vocês acharam das notícias e o que vocês acharam da entrevista, muito boa entrevista do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ok? Um ótimo fim de semana para todos vocês. A gente se encontra aqui segunda-feira que vem às 8 da noite. Um abraço.